Pai do Senhor, irmãos, amém. Mais uma chance, uma oportunidade que Deus nos concede para que nós estejamos aqui juntamente com os irmãos e assim podendo dar continuidade nas nossas aulas agora de eclesiologia, que é o estudo da igreja, de quão importante é esta matéria dentro do curso teológico, para que nós venhamos compreender como Deus trabalhou, como Deus realizou sua grande obra através dos discípulos e como ela chegou até os nossos dias, sendo assim uma igreja vitoriosa, uma igreja que o Senhor Jesus morreu por ela e por ter morrido por ela, concede-nos a graça hoje de poder estar aqui juntamente com os irmãos. Vamos lá? Capítulo de número 5, nós vamos falar hoje sobre as ordenanças da igreja e tentar compreender esses dois tipos de ordenança que nós encontramos dentro da palavra de Deus, referente, concernente à igreja do Senhor, né? A igreja foi estabelecida, a igreja foi preparada, a igreja foi estabelecida e ela tem as suas ordenanças a serem cumpridas por nós hoje. E duas clássicas e marcantes é justamente o batismo e a ceia do Senhor. E é sobre esses dois assuntos que nós vamos tentar decifrar agora, conversando juntamente com os irmãos, e vamos ver o que a nossa revista tem a nos dizer sobre isso. O significado da palavra batismo, de acordo com o novo dicionário da língua portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, segue abaixo as seguintes definições acerca de batismo. Batismo, mergulho. Então, a palavra ela é simples. A palavra batismo significa mergulho, mergulhar, afundar. É este o sentido da palavra batismo. Qual é a visão que a Igreja Católica tem a esse respeito, ou dentro da Igreja Católica, como é que eles identificam isso? Sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana, no qual a ablução, a imersão ou a simples aspersão com água significa um renascer espiritual, com purificação de todas as culpas e pecados. Então ele vai falar, a palavrinha ablução aí, irmãos, é lavagem, tá? Ablução significa lavagem. Lavagem. A ideia da Igreja Católica é essa. Ou mergulhar, ou uma simples água jogada na cabeça ou na face significa uma lavagem para a santificação, uma lavagem para ser santo a partir de então. Essa é a ideia da Igreja Católica, esse é o princípio dos irmãos católicos. De conformidade com o novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, publicado no Brasil pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, como segue: batpor, que significa mergulhar, batizo, mergulhar, imergir, submergir, batismos, ato de mergulhar. Além das palavras-chave batizo e batizo, portanto, que indicam a imersão total do Novo Testamento, o termo foi estendido para expressar uma renovação completa da existência humana. A ideia do batismo, irmãos, é aquela ideia de morte, né, é a velha natureza humana, e quando se retorna, então, uma natureza voltada para Deus, num estado perfeito, mas não no perfeito de não errar mais, não no perfeito de não ter problema mais com o pecado, é de não viver na prática. Essa é a ideia, tá? Na Septuaginta, irmãos, qual é a ideia que eles têm? Eles deixaram bem claro a respeito do batismo, tanto em contexto judaico como nos cristãos, normalmente significa imergir, e que mesmo quando veio a ser um termo técnico para o batismo, o pensamento de imersão permanece. O emprego do termo para limpar o utensílio não comprova o contrário, sendo que normalmente se limpava os utensílios, deixando-os imersos na água.
A partir de agora em diante vai ter uma divergência aqui, porque a ideia que nós temos de batismo é mergulho. Batismo é afundar a pessoa por completo na água. É de fato um sepultamento. Não se sepulta alguém só o braço de alguém, não se sepulta só as partes das pernas, não se sepulta só a parte do tronco. Quando sepulta-se a pessoa por completo. Então, o mergulho, o batismo, ele tem que ser por completo. É assim que nós entendemos, biblicamente falando. Tem a ideia também da palavra batismo em termos metafóricos. Os empregos metafóricos do termo do Novo Testamento parecem tornar isto como um fato consumado. Por exemplo, a profecia que o Messias batizará com o Espírito Santo e com fogo como num líquido. O batismo dos israelitas na nuvem e no mar. E a ideia da morte de Jesus como batismo. Então, tudo isso aqui são formas metafóricas de dizer. Por exemplo, ele vai dizer aqui no primeiro, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. A ideia lá de Mateus capítulo 3, verso de número 11. A ideia ali, literalmente nós entendemos assim, no verso de número 11, quando diz batismo com fogo, está se relacionando a juízo. Então, o texto ali vai nos indicar a prefiguração de inferno e, sendo assim, ser mergulhado. Então, ali a sentença final vai ser lançado por inteiro no juízo final, no lago de fogo eterno. Essa é a ideia ali, certo? Teve esse problema, irmãos, com a Igreja Católica, porque eles entendiam que a ideia de batismo ali não tinha essa necessidade. Eu tenho uma foto minha de bebê, quando eu fui batizado na Igreja Católica, e é benzinho, dá para ver, isso aconteceu comigo. Na época, minha mãe tirou foto, e é uma simples, um punhadinho de água na mão do padre, e ali imerge só na cabecinha do bebê. Essa é a ideia, né? De não ter necessidade de se mergulhar. Uma que bebê, irmão, não tem como fazer isso com os bebês. Eles são inocentes, não há necessidade de fazer isso com eles. A partir de que você toma a sua idade de consciência, sim, você passa a entender e compreender as coisas, sim, você passa então a querer buscar o significado disso, e entendendo o significado disso, você se coloca para se batizar ou não dentro daquilo que nós entendemos biblicamente falando, aceitando a Jesus, passando por um discipulado, entendendo o que é o batismo, daí então você está preparado a passar por isso. Porque houve esses questionamentos a respeito dessa ideia de mergulho ou não, página 76. Opiniões a respeito do significado da palavra batismo. Dentre os opinantes acerca do significado da palavra batismo estão pastores, bispos, teólogos de diversas igrejas. Eu estou na página 77. Autoridades da língua grega, batismo por aspersão ou derramamento, etc., que validam a interpretação bíblica, mesmo sendo alguns deles fundadores e seguidores do batismo por aspersão ou efusão, e indivíduos que praticam batismo infantil. Vamos lá. Escápula diz mergulhar, imergir, como fazemos com qualquer coisa com o propósito de tingí-la. Ou seja, a ideia de batismo, escápula que está defendendo, que é mergulhar, é afundar. Schleusner diz, significa propriamente mergulhar, imergir em água. Parhuster diz mergulhar, imergir ou meter em água. Steven diz imergir, submergir ou sepultar em água. Robinson diz imergir, afundar. O professor Moisés Stuart, da América do Norte, declarou: batismo significa mergulhar, meter ou imergir em qualquer líquido. Todos os lexicógrafos e críticos de qualquer nomeada concordam sobre isso. Stoltza, erudito diplomata russo, diz: a Igreja Ocidental, portanto, desviou-se do exemplo de Jesus Cristo,
obliterou inteiramente a sublimidade do sinal externo. Batismo e imersão são idênticos. Odeon Stanley, erudito historiador da Igreja Oriental, afirma: a prática da Igreja Oriental e o significado do vocábulo não dão motivo suficiente para qualquer dúvida de que a forma original do batismo era a imersão completa nas profundas águas batismais. Então essa é a ideia que a gente temos. Nós vamos ver aí muitas outras pessoas importantes falando ali: John Wesley, John Calvino, Cave, Grotius, Adam Clarke e muitos outros que chegaram à conclusão na página 79. A conclusão que chegaram os homens acima mencionados é do mesmo parecer de grandes universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra, quando questionados pelo Dr. John T. Christian com a seguinte pergunta: há quaisquer lexo grego-inglês que defina a palavra batizo por aspergir ou derramar? O batismo estranho e os batistas? Respostas americanas, nós vamos chegar aqui que não há nenhuma ideia a respeito desse batismo aqui ser apenas uma parte do corpo, senão o corpo inteiro. Como eu disse para vocês, a ideia de batismo é uma ideia de sepultamento. Não existe sepultar só uma parte do corpo de alguém. Sepulta-se o corpo inteiro da pessoa. Na ideia aqui, o sepultamento é o batismo. Quando volta, então volta-se o corpo inteiro já preparado com uma nova visão, né? A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Então era velho, agora eis que tudo se fez novo. Então você vai ver aí, não dá tempo da gente pegar autor por autor dando a sua identificação ou sua resposta aqui, mas você vai ver aí na página 78, 79 que eles vão chegar a esta conclusão de que a ideia do batismo ela é completa, não por partes. Página 80. A prática do batismo em água já era conhecida, irmãos. A prática do batismo no Antigo Testamento pelos judeus está evidente, uma vez que em seu exercício do Novo Testamento não foi tido como algo inédito, senão porque já era praticado. Ninguém questionou João Batista pelo ato dele batizar. Você vai ver aqui na revista que vão questionar ele por que ou em nome de quem João Batista estava batizando. Isso quer nos dizer que isso já era uma prática cotidiana do povo judeu de batizar, ou seja, de mergulhar, de literalmente sepultar o velho homem para que ele viesse a ser uma nova criatura. Nos 4 evangelhos encontramos o profeta João Batista em pleno exercício do seu ministério, batismo em água. Vamos ver aqui alguns versículos falando a respeito disso. Em Mateus capítulo 3, verso 1, 5, 6, 7 e 11 lemos: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacentes ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou futura? E eu, em verdade, vos batizo com água. Em Marcos capítulo 1, do verso 4 ao 8, a mesma referência de João. Em Lucas capítulo 3, do verso 7 ao 16, dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Evangelho de João, também, capítulo 1, verso 31 e 33. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, você encontra nos 4 evangelhos aí que a prática do batismo já era comum
entre o povo de Israel. O único questionamento aqui era em nome de quem João Batista batizava, porque a prática já era comum deles fazer. A fórmula batismal. Mateus 28, 18, 19. Chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal que nós entendemos é única, não tem outra diferença, irmão, não tem outra paralela a essa aqui. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Símbolo e significado. No capítulo 6 de Romanos, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinomiana da doutrina da graça, pondo em renovo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você se converte, uma vez que você se volta para Deus, a prática que você tinha cessou-se, acabou, terminou, não existe mais. Daí em diante uma nova vida, daí em diante uma nova perspectiva, daí em diante novos planos para a sua vida. Isso a gente entende, irmãos, a partir do batismo nas águas, é quando o ser, o homem, a mulher ali, declara para todo mundo ver qual é a fé que ele tem, qual é a fé que ele exerce e que a partir daquele dia em diante vai ser tudo novo na sua vida. Não tem como alguém estar na presença do Senhor ainda vivendo na prática do pecado. Nós pecamos ainda? Pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. É totalmente diferente uma coisa da outra. Página 84 ainda. Você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na ressurreição. B. Você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. C. Você morreu para o pecado quando no seu batismo em água você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de, portanto, para o cristão, o batismo, rejeitá-lo e de viver para Cristo. Portanto, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. É bom a gente deixar bem claro aqui, irmãos, que o fato de você se batizar não quer dizer que vai acontecer uma mágica e daí em diante você vai parar de ter maus pensamentos, vai parar de ficar olhando para coisas que você não deve ouvir, que não é isso. A ideia do sepultamento é que a partir dali você está pronto, de sua livre, espontânea vontade, seguir a Jesus. E se é para seguir a Jesus, aí sim, se é para seguir a Jesus, então em santidade é todos os dias. Ontem santo, hoje santo, mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, em uma caminhada de santidade dia após dia até o grande dia do encontro com o Senhor. Aí, então essa ideia só de eu vou me batizar e tudo vai mudar. Não, você vai se batizar, mas se você não tiver uma metanoia aqui, uma ideia de arrependimento genuíno mesmo, não adianta. Você vai continuar mesmo sendo batizado, fazendo as mesmas coisas que você continuava fazendo, certo? Então a ideia do batismo é essa aqui. O batismo é mergulhar.
Batismo é sepultar, tá? Não existe batismo pela metade ou por uma parte só do corpo de alguém, certo? Outra ordenança do Senhor, que é bem clara na matéria que nós estamos estudando, está aqui na página 86, quando vai falar sobre a ceia do Senhor, né? Esta ordenança foi instituída por Cristo na noite em que foi traído. Lembra do apóstolo Paulo? Capítulo 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá, você que está em casa aí, pega aí sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Se não me engano, é o verso de número 23. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, a instituição da ceia do Senhor deu-se na noite em que o Senhor foi traído. Aí ele vai dividir aqui em 3 partes interessantes. Ele vai falar sua importância no passado, sua importância no presente e sua importância no futuro. E eu quero te chamar a atenção para 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, aqui onde nós estávamos. Sua importância no passado é um memorial da morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 24, diz assim: E tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Está falando do passado. Todas as vezes que nós nos sentamos à mesa espiritual do Senhor para nos alimentarmos do pão e nos alimentarmos do suco da uva ali, fazendo um simbolismo da carne e do sangue do Senhor, é um memorial para que nós venhamos olhar para a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso é importante, todas as vezes que você se colocar para fazer isso, analisar, entender de fato qual foi o trabalho que o Senhor realizou ali. Quando nós passamos a compreender isso, irmãos, nós damos mais valor ao dia da ceia, ao dia de participarmos da ceia do Senhor. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é difícil. Muitas coisas acontecem conosco durante um mês, para que no meio desse caminho, dessa jornada, a gente não venha participar, mas é de suma importância todos os dias a gente ter em mente o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor fez por cada um dos irmãos. Se a gente tem essa consciência, se a gente tem essa ideia do que o Senhor fez, então tudo aquilo que aparecer para que venha tirar a nossa paz, nos conduzir para um caminho pior, nos chamar para um caminho errôneo, errado, a gente tendo essa consciência de olhar para o passado, a gente vai entender que não vale a pena, que é melhor seguir na presença do Senhor. Então, toda vez que nós sentamos, nós olhamos para o passado, lá atrás, a obra redentora, o que o Senhor fez por nós. A sua importância no presente. A ceia do Senhor é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial e, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 28, diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Qual é a sua importância no presente? Cada um tem consciência dos seus atos. Cada um tem consciência do que fez. Cada um tem consciência daquilo que falou, daquilo que realizou. Como está o seu coração no dia de você cear? A Bíblia não diz que você não deve cear. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Peça perdão e participe, com o intuito e o desejo e a ideia de não pecar mais para não ter que passar por esta situação de novo. Então, a importância da ceia do Senhor no presente é a gente ter essa consciência. Por que eu estou aqui para me alimentar? O que foi que eu fiz?
Eu estou em sã consciência, digno de participação, pelo que eu falei. O que o Espírito Santo me incomoda? Para me pedir perdão, para me voltar lá e resolver. Como é que está a minha situação? Então, dado essas coisas, você resolve, você pede perdão, você se autoexamina e participa. Então é muito importante, a importância da ceia, irmãos, é que ele te dá um choque de realidade para o dia da participação da ceia do Senhor. Tá? Você não chega lá e fica de qualquer maneira, não. Há um momento ali que eu e você temos que prestar, como dizer, contas ao Senhor antes de participar. Sua importância no futuro, a ceia do Senhor é um antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. 1 Coríntios 12, verso de número 25, ele vai dizer assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Como dizer assim, ela tem uma importância futura também, que futuramente nós vamos estar participando com o Senhor de fato no céu. Então, todas as vezes que nós almejamos também, a cada ceia que vem, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do Senhor. A cada dia que passa, mais se aproxima a vinda do Senhor. Então, nós temos que estar atentos no passado, no presente e olhando para o futuro, para que possamos participarmos com o Senhor. E tendo sempre a ideia e em mente que isso é o testemunho da aliança que o Senhor fez lá no passado. Amém? Página 87 ainda. Quem instituiu a ceia? Foi o Senhor Jesus. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23. Foi o Senhor Jesus quem constituiu. Quando Jesus instituiu a ceia, onde Jesus instituiu a ceia, os dois aqui é uma mesma coisa. Eu quero conduzir você a Marcos, capítulo de número 14. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 12. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Para você que não sabe, aqui é uma quinta-feira. Aqui é uma quinta-feira daquela semana que Jesus entrou em Jerusalém, recebido por palmeiras, montado em cima de um jumentinho. Então, no sábado, domingo, aí tem a segunda, terça, quarta. Aqui é uma quinta-feira. Quando você chega no verso 17, olha que ele diz assim: e chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus. Então, o que dá-nos a entender que no capítulo 12, era pela manhã ainda, eles pela manhã foram, encontraram a casa para preparar toda a ideia da Páscoa, da ceia. À tarde, o Senhor então vai com os discípulos para esta casa, e aí eles vão ficar aqui nesta quinta-feira até a meia-noite, alguns minutinhos antes da meia-noite, quando eles vão se retirar para o Getsemane, onde o Senhor Jesus então foi entregue ali para os soldados por causa de Judas, que saiu depois de participar da ceia e foi para entregar Jesus e trazer os soldados. Então, quando Jesus instituiu a ceia, na quinta-feira, aqui, quinta-feira para a sexta-feira. Onde Jesus instituiu a ceia é em Jerusalém, na casa deste homem aqui, nesta casa aqui, onde nós, se você continuar a leitura, do verso 12 até o verso 29 de Marcos 14, você vai compreender melhor o que eu estou dizendo aqui para vocês. Qual é a ideia que a gente tem, irmão, das condições para participação, irmãos? Qual é a ideia que a gente tem? Como é que a igreja pode dizer quem pode e quem não pode participar? Isso é um grande questionamento que às vezes acontece dentro
das igrejas, né? Porque quem pode e quem não pode participar. Bem, as condições para a participação na ceia do Senhor são regeneração e uma vida de obediência a Cristo. Que a regeneração é uma condição, é evidenciado pelo fato de ter o Senhor dado ordenança aos seus discípulos e dos discípulos a terem observado entre si, e de ser exigido que cada participante examine-se a si mesmo, para que vê se está ou não qualificado a participar da ceia. Que uma vida de obediência é uma condição, é evidenciado pelo fato de que pessoas que caem em pecado devem ser excluídas da igreja, bem como os que ensinam falsas doutrinas. Quando eu falei aqui das pessoas incluídas, isso está lá em 1 Coríntios 5, 11 a 13, 2 Tessalonicenses 3 e 6, bem como os que ensinam falsas doutrinas, segundo João capítulo 10, João capítulo 10, verso 11, Tito 3, verso 10, e pessoas que promovem divisões e dissensões, Romanos 16, verso de número 17. A ideia que a gente tem, irmãos, a igreja ela tem as suas ordenanças, como o batismo, como a ceia, para serem realizadas não de qualquer jeito, de qualquer maneira. É lógico, nós pedimos, aqueles que estão na frente da igreja e pregam, a nossa vida tem que ser pautada diante da palavra de Deus, tem que ser voltada à observância da palavra de Deus. Naturalmente, aquela pessoa que não anda conforme a palavra de Deus, não tem, como se dizer assim, não tem como servir a ceia para uma pessoa dessa. Porque isso vai mais trazer escândalos do que propriamente um bom testemunho para aqueles até que andam dentro da igreja. É bem da verdade, irmãos, que todos nós pecamos, né? Então, há ações que nós fazemos, irmãos, que eles vão trazer prejuízo somente para nós. Se o meu pecado está conscientemente comigo só, este problema vai afetar somente a minha vida. Mas quando as minhas ações fogem daqui e passam a ser praticadas exteriormente, o problema não vai afetar só a minha vida, mas vai afetar aqueles que estão ao meu redor. Consequentemente, se eu faço isso numa igreja, em um grupo de irmãos que eu congrego, como é que vai ser isso aqui? Vai ser um escândalo. Então, como é que uma pessoa que causa este problema, causa um escândalo, causa uma dissensão, uma intriga dentro da igreja, um problema, essa pessoa, consequentemente, ela não está apta a participar, porque participar da mesa do Senhor é estar em comunhão. Se não tem comunhão, como é que vai participar da ceia do Senhor? Então, a ideia, irmãos, das pessoas não participarem é no sentido de preservar a comunidade, de preservar os irmãos daquelas pessoas que vêm praticando ilícito, faltando com a verdade, e assim trazendo, de certa forma, escândalo até para a igreja. Então, dentro deste sentido, nós temos aqui exemplo de pessoas excluídas, 1 Coríntios 5 e 11, bem como as pessoas que ensinam falsas doutrinas e pessoas que dividem e causam dissensões dentro das igrejas. Não tem condições dessas pessoas participarem. Opiniões diversas acerca do significado da ceia. Por vezes, o aspecto do valor espiritual ou prática da ceia do Senhor perdeu-se na disputa sobre aspectos teóricos. As questões teóricas são importantes, elas afetam as considerações espirituais e, portanto, não devem ser descartadas com tanta rapidez. Se, porém, nos atolarmos nas questões técnicas e não chegarmos a lidar com o significado prático, perdemos de vista todo o motivo pelo qual Cristo estabeleceu a ceia. Há certas contendas, irmãos, disputas teológicas que têm de ser deixadas de lado, porque senão o essencial, que é ensinar o povo como deve fazer, como deve realizar, como deve andar, acaba ficando de lado e essas disputas acabam ganhando espaço e nós acabamos perdendo, de fato, o real sentido de então levar a palavra de Deus para essas pessoas. A concepção católica romana tradicional da substanciação. O que era a ideia
transubstanciação. A visão católica entende, irmãos, que o pão e o suco ali, e o vinho no caso, o suco, ele é transformado, a carne, o pão é transformado na carne e o suco é transformado no vinho. Nós não fazemos isso, irmãos. Nós falamos que o pão e o suco ali é uma prefiguração, é um simbolismo da carne e do sangue. Não é de fato a carne e o sangue que se transformam ali, o pão se transforma. Agora vamos orar que esse pão passa a ser transformado, vai se transformar. Não, não existe isso. Não é o que a Bíblia nos ensina, mas é a ideia que se tem a Igreja Católica de fazer essa transformação. Não é bíblica, irmãos. A concepção luterana, consubstanciação. Na ideia de Lutero, irmão, não é que o pão se transforma. A ideia de Lutero é que o pão já é. Tanto o pão como o suco já é. Então, o católico diz que se transforma. Na ideia de Lutero aqui, não é que se transforma. Já é o pão e o sangue. E nós entendemos que não é assim. A concepção reformada, que diz respeito aqui, calvinista ou reformada, né? Página 93. A concepção reformada sustenta que Cristo está presente na ceia do Senhor, mas não em forma física ou corpórea. Antes, sua presença no sacramento é espiritual ou dinâmica. Usando o sol como ilustração, Calvino afirmou que Cristo está presente como influência. O sol permanece no céu, mas seu calor e luz estão presentes na terra. Assim, o resplendor do Espírito nos transmite a comunhão da carne e do sangue de Cristo. De acordo com Romanos 8, 9 e 11, é pelo Espírito e apenas pelo Espírito que Cristo habita em nós. A noção de que realmente comemos o corpo de Cristo e bebemos seu sangue é absurda. Em vez disso, os verdadeiros comungantes são espiritualmente nutridos quando o Espírito Santo lhe dá uma relação mais estreita com a pessoa de Cristo. É isto. É um simbolismo, lógico, que tem toda a sua parte séria em se fazer este trabalho. É algo seríssimo, mas na questão do pão e do suco ali, é uma lembrança, não é de fato em si. Tá? Então, muitas pessoas acabam, dentro desse assunto aqui, na continuação aqui, eles vão falar justamente sobre isso aqui. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que eu sou, que ele era o pão, e que nós deveríamos comer da sua carne e tomar o seu sangue. Irmãos, isso aqui é mais uma força de linguagem, como outras que Jesus disse, por exemplo, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, e outras que ele falou, é nesse sentido, tá? Não é dizer que, de fato, pão ali nós estamos... Isso aí é coisa de canibalismo, irmãos. Né? Não tem nada a ver conosco, é coisa de canibalismo, tá? Página 97. Como, portanto, entender a ceia do Senhor? Devemos entender a ceia do Senhor como um momento de relacionamento e comunhão com Cristo. Devemos chegar a cada observância dela confiando que ali vamos nos encontrar com Ele, pois Ele prometeu encontrar-se conosco. Devemos pensar no sacramento não tanto como uma presença de Cristo, mas como uma promessa e potencial de um relacionamento mais íntimo com Ele. Porque nós falamos a ideia de como dizer, participação da ceia, irmãos, é comunhão, né? E não só para com os irmãos, mas comunhão para com Deus também. Capítulo de número 6, a missão da igreja. Evangelização. Isso é um mandamento, irmão, do Senhor. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Será que você está fazendo parte dessa evangelização? Como nós estamos contribuindo para o Senhor nesta evangelização? Eu posso contribuir, irmãos, com a minha própria vida, com o meu testemunho. Possa ser que eu nunca saia do país para falar de Jesus para ninguém, que eu nunca saia do meu estado
ou até mesmo do meu município. Porém, com a minha vida, com o meu testemunho, perdão, eu posso estar evangelizando também as pessoas. Então, isso aqui, não vamos entrar muito aqui em questão, porque evangelizar já é um mandamento que o Senhor já nos deixou. A edificação, irmãos. A segunda grande fusão da igreja é a edificação dos crentes. Embora Jesus tenha destacado muito mais a evangelização, a edificação dos crentes é logicamente anterior. Paulo falou repetidas vezes sobre a edificação do corpo. Em Efésios 4:12, por exemplo, ele afirma que Deus deu vários dons para a igreja, com vista aos aperfeiçoamentos dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação é usar bem os dons que o Espírito Santo concede-nos, irmãos. Se não fizermos como o Espírito Santo nos ordena, como o Espírito Santo nos ensina, como o Espírito Santo nos tem revelado e o dom que ele tem ministrado aos nossos corações para que possamos fazer, logicamente, irmãos, que essa edificação não vai ser bem posta. Em algum momento ela vai ruir, em algum vento vai tremer, em alguma tempestade a água vai entrar. Então, essa ideia de edificação, irmãos, é para que os irmãos que recebem do Espírito Santo uma ação dos dons do Espírito Santo para realizar algo dentro da igreja, possam estar sempre preparados para estar trabalhando em prol de edificar os irmãos, prol de edificação dos irmãos. Página 100 ainda lá embaixo. Há outras passagens, por exemplo, 1 Coríntios 12, em que Paulo associa os dons espirituais à edificação. Todos os vários membros da igreja receberam dons. Esses dons não são para satisfação pessoal, mas para a edificação do corpo como um todo. Quando você vê isso aí lá em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, os dons ali, irmãos, são para edificação do corpo. Não é para que cada um... falei 1 Coríntios, é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12, do 12 até o verso de número 31, ele está falando desses dons que são derramados à igreja. O verso 31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Será que nós devemos pedir dons para nós? Esse pedido é particular, é individual ou é coletivo? Se nós olharmos para o contexto do que está escrito, não é particular, porque no capítulo 12, do 12 até o verso 31, por várias vezes você vai ver o apóstolo tratando do corpo. Vai falar do pé, vai falar da boca, da orelha, vai falar do nariz, vai falar do corpo em si. Quando o apóstolo Paulo fala para se procurar os melhores dons, a ideia é pedir para Deus, para que Deus venha revestir este corpo com os melhores dons. Porque quando a gente lê 1 Coríntios 12, 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que escolhe, não é eu que escolho o dom que eu quero. É o Espírito Santo que quer e concede o dom aos irmãos. E esses dons são para quê? Para edificação da igreja. Não é para benefício próprio. Não é para benefício próprio. Olha que interessante isso aqui. Mateus, vamos lá? Mateus, capítulo de número... Deixa eu confirmar aqui se é 7. 7. Sete, 22. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dom. Isso aqui é dom. Pessoas que receberam dons, mas que usaram em benefício próprio. Olha o verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
O que vai nos levar para o céu não é dom. O que vai nos levar para o céu é fruto do Espírito Santo. Se as pessoas estão questionando ao Senhor aqui, em teu nome, em teu nome, sim, no nome de Jesus. Porém, as próprias pessoas não faziam o que o Senhor Jesus, o nome que eles usavam, eles não faziam o que o Senhor Jesus pedia para eles fazerem. Então, não é dom, é fruto que vai nos conduzir para o céu. Dentro da ideia ainda aqui de missão da igreja, nós temos a adoração. Outra atividade da igreja é a adoração. Enquanto a edificação centra-se no crente e o beneficia, a adoração centra-se no Senhor. A igreja primitiva se reunia para adorar regularmente, uma prática ordenada e recomendada pelo apóstolo Paulo. Sua orientação aos coríntios para que separassem dinheiro no primeiro dia da semana insinua que eles se reuniam regularmente para a adoração naquele dia. Olha que interessante. Parece um negócio meio estranho, né? Mas no dia que eles se reuniam, que foi o dia que o apóstolo Paulo instituiu para que neste dia também eles trouxessem as ofertas que ajudariam as pessoas, neste dia havia um grande culto, que nos dá a entender um culto de agradecimento, um culto de adoração ao Senhor. A adoração, irmãos, sempre foi algo que foi trabalhada dentro da igreja e voltada para Deus. Você vê os salmos, os 150 salmos, o salmista Davi não tinha ninguém como aquele homem para salmodiar dentro da igreja, né? Dentro da sua época, dentro da igreja nos dias de hoje. Então nós devemos adoração a Deus por tudo que Ele tem feito, tem realizado, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio a tudo. Tem gente que adora a Deus, que se volta para Deus só quando as coisas estão bem, só quando está tudo tranquilo, tudo normal. Não. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo, lá aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo de número 3, se não me falha a memória, verso de número 14. Vamos ler lá? Se é isso mesmo? Um pouquinho antes, verso 12, ele vai dizer assim: sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O segredo que eu vejo aqui, irmãos, é isso aqui. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Se ele está dizendo sei, é porque ele aprendeu. Ele vai dizer, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu aprendi ter abundância e não ter. A ter em grande quantidade e passar fome. O grande problema hoje é que as pessoas não aprenderam isso e não querem aprender a passar por isso aqui. Ele está dizendo, eu fui instruído. Eu aprendi. O Senhor me ensinou a vivenciar. O fato de nós estarmos na presença do Senhor, irmãos, não indica que não vamos passar por problemas e dificuldades. Eu chego a dizer que aí é que nós vamos passar mais ainda, porque nós estamos em obediência a Deus. Quem anda em obediência a Deus, anda em contrapartida com aquilo que o adversário quer. Consequentemente, o inferno vai se levantar. Consequentemente, o inferno vai ficar assanhado. E ele não vai sossegar. Ele não vai sossegar enquanto não vir para destruir a minha e a tua casa. Mas graças a Deus que o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal, de todo o problema, das astutas ciladas do adversário. É lógico, devemos estar com a nossa armadura, assim como Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, tem ali, para que nós possamos estar prontos para esses dias maus que chegam também. Preocupação social. Atravessando as várias funções da igreja até aqui examinada, existe a responsabilidade de praticar atos de amor e compaixão cristã, tanto para crentes como para descrentes. É claro que Jesus se importa com os problemas dos necessitados e dos sofredores. Ele curou os doentes, por vezes até ressuscitou mortos. Se a igreja for dar continuidade ao ministério dele,
estará engajada em alguma forma de ministério aos necessitados e sofredores. Que Jesus esperava isso dos crentes evidencia-se na parábola do bom samaritano. Jesus contou esta parábola para o intérprete da lei que compreenderam que a pessoa pode herdar a vida eterna amando a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Perguntou quem era o próximo. Quem é o próximo da gente, irmão? É aquele necessitado. O próximo é sempre alguém que está necessitado. Sempre alguém que está precisando da nossa ajuda, de um abraço, de uma palavra. A parte social da igreja ela tem que continuar, irmãos. Ela não pode ser algo que venha a ser negligenciado. Nós temos um grande exemplo quanto a isto, quando a igreja deu início, Atos capítulo de número 6, nós vamos ver que a igreja tinha ganho um grande número de irmãos e muita gente começou a chegar e houve um problema ali na igreja porque não estavam atendendo mais certas irmãs ali que estavam chegando, que eram as esposas dos gregos. No verso de número capítulo 6 de Atos, verso 1 vai dizer assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Note que na primeira mensagem que o apóstolo Pedro pregou foram 3.000, na segunda 5. Então, só de novos crentes aqui, mas 8.000, fora os parentes, fora todo mundo que com certeza depois foram agregados. Vamos jogar aí uns 10.000 já em 2 mensagens. Então, houve um problema aqui, né? Uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O apóstolo Pedro disse assim: nós vamos resolver esse problema sim. Só tem um porém, nós não podemos deixar de orar e de fazer a leitura da palavra de Deus, porque senão a gente não vai ter como alimentar vocês com a palavra, que é o que alimenta o nosso espírito. Porém, nós vamos resolver a situação. Separa aí 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens sinceros, honestos, para tomar conta desta parte social. Então, desde o início já houve esta parte de cuidado, de estar junto, de alimentar os irmãos. Quando você chega lá também em Atos capítulo de número 2, verso de número 42 em diante, assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E preservando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração. A igreja começou assim, com este cuidado com os irmãos, com este cuidado com os necessitados. Tiago vai falar uma coisa bem interessante aqui. Vamos ler lá. Tiago. Ele vai falar sobre a religião verdadeira, né? Vai falar sobre isso. Tiago, capítulo 1, verso de número 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Nós temos que ter a nossa parte social. E não só ter, mas nós temos que... ela tem que funcionar. Não só ter, mas ela tem que funcionar também. Qual é o centro do ministério da igreja, irmãos? É o Evangelho. O Senhor Jesus disse: e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a base. Isso aqui não posso dizer se é uma crítica, né? Ou um alerta. Eu conheço muitos amigos meus que pregam e pregam muito bem, uma benção. Mas eu noto que em algumas situações eles querem mais mostrar o conhecimento que eles têm a respeito de datas, nomes de reis, nomes de profetas, de situações. Estou mais preocupado em desvendar uma revelação implícita no texto
do que simplesmente fazer aquele arroz com feijão, bife, a batata frita, o ovo, aquela coisa assim, que é o Evangelho. O Evangelho, e isso eu não estou menosprezando meus irmãos, pastores, pregadores que pregam, não é isto. É mais a simplicidade do Evangelho que alcança de fato o coração daquelas pessoas. Jesus sempre que pregava, ele confrontava, irmãos, aquelas pessoas. Sempre que pregava, era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de arrependimento, que fazia com que aquele homem, aquela mulher, ao término da mensagem, ele viesse compreender se o caminho que ele estava indo era o caminho certo, era o caminho correto. Então, eu sinto um pouco de falta. Eu espero que depois desta pandemia, durante tudo isso que está acontecendo, se Jesus não voltar logo, que nossas mensagens possam mudar, sejam as mensagens mais cristocêntricas, confrontando o homem e a mulher do pecado, confrontando a necessidade de aceitar Jesus, a necessidade de estar pronto para o arrebatamento, a necessidade de ter o nome escrito no livro da vida, que é o mais importante. As demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino. Eu acredito assim. Então, o centro da igreja, irmãos, é o Evangelho. Tá? Para a gente finalizar, capítulo 7, formas de governo da igreja, o episcopal. Ao longo de toda a história da igreja, houve várias formas básicas do governo da igreja. Na forma episcopal do governo da igreja, a autoridade reside no bispo. Há vários graus de episcopado, ou seja, há vários quanto ao número de níveis de bispo. A forma mais simples do governo episcopal é encontrada na igreja metodista, que só possui um nível de bispo. Um pouco mais desenvolvida é a estrutura governamental da igreja anglicana ou episcopal, enquanto a igreja católica romana possui o sistema mais completo de hierarquia, com a autoridade investida especialmente no sumo pontífice, o bispo de Roma, o Papa. Então, inerente à estrutura episcopal é a ideia de diferentes níveis de ministério ou diferentes graus de ordenação. A igreja sempre teve essa ordenação, irmãos. Não como a igreja católica prega sendo em cima do Papa, né? A gente não acredita que o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa, não tem isso. Essa história vai aparecer de Papa a partir do ano 300 em diante para frente, é que você vai ver essas coisas aí. Então não tinha isso. Então essa ideia de episcopal, essa ideia de, como se diz assim, de graus de crescimento para ser um Papa, isso aí é estabelecido dentro da igreja católica, não é o que nós conhecemos. Tem a presbiteriana também, irmãos, que era o sistema dos presbíteros que tomavam conta das igrejas. Nós vamos ver muito isso aqui também em Atos dos Apóstolos, sobre essa ideia de presbíteros também, que tomavam contas da igreja congregacional. A terceira forma do governo da igreja destaca o papel do cristão como indivíduo e tem a igreja local como centro de autoridade. Dois conceitos são básicos ao sistema congregacional: autonomia e democracia. Por autonomia, entendemos que a congregação é independente e governa a si mesma. Não há poderes externos que possam ditar diretrizes para a igreja local. A igreja tem a sua ordenança particular. Jamais deve se envolver na parte política, receber interferência de fora para dentro. A igreja interfere de dentro para fora, da igreja para o mundo, da palavra a ganhos de alma lá no mundo. Sem governo, certos grupos, tais como os Quakers, os amigos e os irmãos de Plymouth, negam que a igreja tenha necessidade de uma forma concreta ou visível de governo. Por conseguinte, visualmente iluminaram toda a estrutura de governo. Eles destacam, em lugar disso, a atuação interna do Espírito Santo. Ele exerce sua influência sobre os indivíduos crentes e dirige de maneira direta, não por meio de organização ou instituição. Nós acreditamos que o governo da igreja não está na mão de homens, está na mão de Deus através do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Nós finalizamos aqui a eclesiologia, o estudo da origem da igreja, o estudo da igreja. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.